Aleluia, 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 aleluia. Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Podemos sentar um instante, caros irmãos e irmãs. Queridos devotos e devotas de Santo Antônio, aqui presente no santuário, quem nos acompanha também pela transmissão aqui da Santa Missa, pela Web TV. Eu queria enfocar um ponto que conecta tanto a leitura que descreve esse processo da conversão de São Paulo, com esse mandato de Jesus, aos 11 discípulos, porque o texto aqui é o trecho final do Evangelho de Marcos, já ali um pouquinho antes da ascensão. Significa que o Judas já não estava mais no grupo, né? Então são 11 que se fazem presentes nesse momento. A grande motivação para nós, muito mais do que a gente falar em Paulo, na sua conversão, eu creio que é a gente tomar para nós isso que pede Jesus aqui no Evangelho de hoje. Ele envia os 11, assim como nós todos somos enviados, com uma coisa bem específica, né? Com uma ordem, com um pedido, um mandato muito específico. O que a gente tem que fazer? Jesus simplesmente disse: vão proclamar o Evangelho. Essa é a essência, proclamar o Evangelho. E claro, quem são as pessoas que vão receber? Todos. Importante, por que todos? Porque aqui também, no início do cristianismo, esses anos 30, 40, 50, pós a morte e ressurreição de Jesus, o surgimento das primeiras comunidades, a organização das comunidades, era muito forte aquela discussão, os conflitos internos, até onde que tinha que chegar o Evangelho. Para quem? Tinha aquela discussão, é só para nós, o pequeno grupo dos convertidos, e outros diziam, não, o Evangelho ele é uma palavra universal. Então Jesus ele também é muito explícito, né? A partir da palavra de Marcos, é para todos. Todos aqueles que desejam acolher o Evangelho. E Jesus, junto com, diz assim, vai, anuncia o Evangelho, ele também dá outros mandatos, que é implícito ao anúncio do Evangelho. Porque o anúncio do Evangelho, ele não é só palavra, que depois eu também vou falar da palavra, mas ele também é gestos e atitudes, assim como faz Jesus, o curar ou tocar as pessoas. Então são atitudes. Então Jesus também diz, olha, além da palavra, é importante curar as pessoas, de tirar de dentro das pessoas, aqui se usa a palavra demônios, mas enfim, tudo aquilo que impede a pessoa de fazer esse encontro com Deus. Assim como a gente pode dizer, o próprio São Paulo, ele teve que expulsar os seus demônios internos para se encontrar com o próprio Deus. Que no caso o texto relata, ele cai do cavalo, né? Quer dizer, o cair do cavalo é isso mesmo, é expulsar os demônios internos que impedem a fazer a experiência de Deus, o encontro com Deus. No sentido de que, efetivamente, o desafio para nós, o grande mandato é libertar as pessoas de tudo o que as oprime.
de não conseguir fazer essa experiência, de devolver para cada pessoa a sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Quer dizer, a sua integralidade. Ora, isso nos leva a questionar, à luz do Evangelho, do conjunto do Evangelho, dos desafios que nós temos num mundo um mundo cada vez mais, às vezes a gente percebe assim, cada vez mais, às vezes, distante do próprio Deus. Quer dizer, que tipo de pessoas, que tipo de discípulo, que tipo de operários nós precisamos no mundo de hoje para esse serviço de proclamar o Evangelho? Eu acho que o próprio Jesus, quando ele diz curar doentes, expulsar demônios, aqui tem muita coisa implícita. Olha, no fundo, para a gente fazer isso, para a gente anunciar o Evangelho, certamente a gente precisa de uma grande dose de coragem. Coragem. Porque nós vamos ser questionados, não é assim? Vamos ser desafiados. Então a gente precisa ter uma dose grande de coragem para nos colocar exatamente a serviço do reino, no serviço da proclamação do Evangelho, no serviço de devolver a dignidade para as pessoas. Certamente precisaremos de sermos pessoas, assim como os discípulos da comunidade primitiva, que fizeram essa experiência de submeter, de se adaptar a todo tipo de acolhida que for oferecida. De ter essa disposição, essa abertura, de partilhar, assim como Jesus, assim como os discípulos, a vida de quem acolhe, de quem nos acolhe. De a gente ser capaz de um mundo, nesse contexto que a gente vive, por exemplo, mas não só, mas da pandemia, de modo especial, falando agora, dizer, como que a gente se coloca a serviço de tantas e tantas pessoas que se encontram com sua saúde fragilizada. E talvez um outro ponto, que os próprios discípulos viveram isso, as primeiras comunidades. Paulo também vivenciou isso em algumas comunidades que ele percorreu. A gente precisa também estar prontos para viver, querendo ou não, a experiência do fracasso. Porque nessa missão de nos colocarmos a serviço do reino, do anúncio do Evangelho, de fazer o bem, a gente vai se defrontar com muitas situações, de acolhida, de não acolhida, de dar certo, não dar certo. A gente precisa ter essa grande maturidade de nós exatamente viver essa experiência do fracasso, mas no sentido do fracasso não ficarmos com a cabeça baixa, mas vivermos o fracasso numa atitude de otimismo, no sentido de que nós não nos é permitido nos abatermos. A gente precisa continuar sempre. Esse é o dinamismo. O próprio Jesus, nas suas atitudes, ele mostra isso. Ele se defrontou, ele teve conflitos, teve lugares que ele foi bem acolhido, tem lugares que fecharam a porta para ele, mas Jesus ele não se deixou abater por locais que não o receberam, que aparentemente poderia ser um fracasso. Então, para nós também, assim, é pedido essa disposição, essa prontidão a vivermos, inclusive, essa experiência. Por fim, eu acho que o Evangelho de hoje, o que celebramos hoje, é a conversão de Paulo, esse grande testemunho que ele dá, da busca, do encontro, de querer conhecer o Senhor, de fazer essa experiência profunda. Ela nos mostra exatamente o quê? Que quem se coloca nesse caminho nos revelado que Jesus, no seu Evangelho, na sua missão, ele não oferece para nós doutrinas estéreis. Jesus jamais vem complicar a vida da gente, fazendo exigências das quais a gente não tem condições de cumprir. E também, a gente pode dizer o seguinte, que ele não está preocupado em apresentar
uma religião diferente. Mas ele quer mostrar para nós uma presença original no mundo. Uma presença que, diferentemente dos mestres da lei, diferentemente dos fariseus, seja uma presença que, acima de tudo, seja comprometida com a vida. Por isso que, quando ele diz, vão evangelizar, e nesse processo de evangelizar, anunciar o evangelho, veja o que ele diz, curar os doentes, expulsar os demônios. O que Jesus está pensando? O que ele passa na cabeça para ele que é evangelizar? Evangelizar é oferecer vida. É isso. É abrir caminho de esperança para as pessoas. É reconstruir as relações rompidas. E aí entra, sim, a dinâmica da palavra. Por quê? Porque, sim, nós precisamos, primeiramente, usar da palavra. Como Jesus, como Paulo, como os discípulos, todos. Usar da palavra para quê? Para tornar essa palavra conhecida de cada pessoa e que essa palavra não é uma palavra vazia, mas é uma palavra que dá sentido para cada pessoa, para cada família, para uma vida de comunidade que aponte caminhos de esperança. Uma palavra que não é vazia, mas é uma palavra que oferece vida. Então, quando eu falo assim que evangelizar também é ajudar as pessoas a reconstituir a sua vida, restabelecer a sua dignidade, significa que nós também, toda vez que a gente anuncia a palavra, fala, a gente também ajuda a libertar as pessoas. Por que eu costumo dizer isso? Porque quando uma palavra que a gente usa, que ela não se faz história, quando ela é uma palavra que vazia, que não se pronuncia, uma palavra que ela não tem esse poder mobilizador, uma palavra que ela não provoca na vida das pessoas, na vida de uma comunidade, que ela não provoca solidariedade, que ela não ajuda a transformar a vida da pessoa e não conduz essa pessoa para o encontro com o divino, com o encontro com o sagrado, o encontro com Deus. Eu sempre digo assim que essa palavra não pode ser considerada uma palavra bendita de Jesus. Porque ela é uma palavra que não repercute na vida das pessoas. Então, caros irmãos e irmãs, eu queria chamar a atenção para esse aspecto do evangelho de hoje. Jesus não pede muita coisa de nós. Jesus pede que sejamos fiéis ao anúncio do evangelho. Mas não é um jogar palavras ao vento. É uma palavra, um anúncio do evangelho, uma proclamação do evangelho que ajuda a restabelecer a vida, a dignidade da pessoa enquanto pessoa e da pessoa com o próprio Deus. Que Deus nos ajude, que o exemplo de Paulo também nos conduza nesse processo de levar a palavra, de a gente não se aborrecer, quem sabe com alguma experiência de fracasso que a gente tiver na nossa missão. Que Deus nos ajude, que o Espírito